Maria Silvia Zanella de Pietro cita esse exemplo aqui também. Fomento. O fomento também é atividade administrativa. Sério, Mota? Sério. O que é fomento, Mota? Fomento é incentivo. Fomento é incentivo. Incentivo. Incentivo de quê, Mota? Incentivo em que sentido? É o seguinte, meus amigos. Esse incentivo a que me refiro, ele está ligado à iniciativa privada desempenhar atividades voltadas ao atendimento do interesse público. Ué, mas isso não é obrigação do particular, Mota, eu sei. Mas o poder público pode ou não pode se valer de vários instrumentos para que isso aconteça? Pode. Vou dar alguns exemplos. Já ouviram falar de auxílios financeiros e subvenções que são concedidas ao particular para exercer uma atividade? Isso é o quê? Fomento. Pode colocar aí se quiser. Exemplo da Di Pietro, tá? Não é exemplo do Mota, não. É exemplo da Di Pietro. Meus exemplos estão amparados em livros, tá? Se cair na prova. E caiu o exemplo do Mota. Não foi o Mota que falou. Eu só trouxe o exemplo do livro, do meu jeito, claro. E aí eu dou um adaptado e você marca isso na prova. Então, meus amigos, auxílios financeiros e subvenções, pode colocar aí. É um exemplo de fomento. É exemplo de fomento. Ok? Outro exemplo. Favores fiscais. Pode ou não pode acontecer do poder público conceder favores fiscais a algumas empresas para que elas desempenhem alguma atividade que facilitem no progresso do país? Sim. Então, repetindo para quem consulta o caderno alheio, eu disse primeiro, auxílios financeiros. Auxílios financeiros. Né, Linete? Auxílios financeiros e subvenções. Repetindo para ela, que não pegou, auxílios financeiros e subvenções e favores fiscais. Favores fiscais, pode colocar aí também, favores fiscais. Ok? Então esses favores fiscais também são importantes. Por quê? Pode ser um favor fiscal para o desempenho de uma atividade que desenvolva, né, que traga progresso material para o país. Sabia que já aconteceram, isso já aconteceu na prática, desapropriações para entidades sem fins lucrativos exercerem uma atividade voltada ao interesse público? Sério, Mota? Sério. Interesse social não é o fundamento de uma desapropriação também? Então, já aconteceu. Desapropriação em prol de entidades sem fins lucrativos. Não foi a entidade que desapropriou, não, tá? Foi o poder público. Mas para que ali fosse desenvolvida uma atividade por uma entidade voltada ao interesse público. Embora ela fosse sem fins lucrativos, embora nem fosse uma entidade pública propriamente, né? Uma entidade, desculpe, desempenhando uma atividade pública diretamente, mas uma atividade de interesse da coletividade. Então, essa atividade também pode ser exemplificada na figura do fomento. Só isso, Mota, negativo. Maria Silvia Zanella de Pietro cita um terceiro exemplo. É esse aqui, o serviço público. Maria Silvia Zanella de Pietro também cita o serviço público como exemplo dessa atividade. Então eu tenho aqui serviço público também como uma atividade administrativa. Mota! Serviço público serviço público na acepção ampla do termo. Serviço público é o quê? É um serviço que o Estado desempenha diretamente ou por delegação ou particular, mas que visa o quê? Atender às necessidades essenciais ou secundárias da coletividade. Então, às vezes, o serviço público é prestado como serviço essencial. Às vezes, é um serviço de utilidade pública. A necessidade pode ser essencial ou secundária. Utilidade pública. Pode ser. Mas é um serviço público. Mota, como é que eu fico sabendo o que é serviço público? Cara, o artigo 21, os artigos 21 e 22 da Constituição tem uma penca de exemplos. Serviço postal é serviço público. Transporte coletivo é serviço público. Fornecimento de energia elétrica é serviço público. Tudo isso é serviço público, ok? Água, né, residencial, fornecimento residencial de água, tudo isso é serviço público, tá? Então, serviço postal, água, telecomunicações, serviços que têm natureza pública, mas que são prestados diretamente pelo Estado ou foram delegados ao particular para que sejam desempenhados.
O assunto de serviços públicos é um assunto tenebroso, é um assunto difícil de você estudar a fundo, porque tem algumas coisas obscuras. Obscura no sentido assim, algumas coisas têm muita controvérsia, muita discussão. Por exemplo, a classificação dos serviços públicos, cada doutrinador classifica de um jeito. O Eli Lopes fala de serviço próprio e impróprio, o Carvalhinho diz que serviço próprio e impróprio já é uma coisa defasada, ele prefere falar em serviços delegáveis e indelegáveis. Então cada um trabalha de uma forma, depende muito da forma como a tua banca vai trabalhar. Aí cada doutrina trabalha de um jeito, cada banca trabalha de uma forma. Então, meus amigos, serviço público, genericamente falando, é uma atividade desempenhada pelo Estado para atender o interesse público, diretamente ou por delegação ao particular. Isso é suficiente nesse momento. Isso também é um exemplo de atividade administrativa. Tá joia até aqui? Alguns doutrinadores citam um quarto exemplo, a intervenção. Para outros não seria uma forma propriamente dita, porque estaria contextualizado na ideia do fomento ou de outras situações administrativas. Bom, queridos, tem gente que cita a intervenção, tem gente que não cita. Para alguns seria também exemplo de atividade administrativa. Para alguns. Cuidado, porque nem toda intervenção propriamente pode ser caracterizada como atividade administrativa propriamente dita. Porque a intervenção, às vezes, ela tem uma questão que envolve a atuação do Estado no domínio econômico. Aí você afasta por ser uma atividade econômica. Porque quando a gente fala de serviço público, atividade econômica, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está definindo isso. Mas aí no momento próprio a gente vai falar sobre esse tema. Então, a atividade de polícia administrativa, de fomento ou incentivo, serviço público, tudo isso é exemplo de administração no sentido objetivo, material, funcional. Bota, sinceramente, eu não acho isso importante. Eu não acho que isso cai em prova. Então pega a folhinha, pega a folhinha, pega a folhinha. Será que cai? Será que não cai? Será que cai? Pega a folhinha, vamos lá, hein? Eu quero a 8, eu quero a 9. Questão número 8. Em sentido objetivo, a expressão administração pública denota a própria atividade administrativa exercida pelo Estado. Olhou para o quadro, olhou para o quadro, olhou para o quadro, olhou para o quadro. Paquerei, paquerou. Pergunto, número 8, objetivo, atividade. Certo ou errado? Certo. Tá certo. Eu quero a 9. A 9 diz: a administração pública, em sentido orgânico, designa os entes que exercem as funções administrativas. Os entes que exercem as funções. Ele está dizendo, compreende pessoas jurídicas, órgãos e os agentes que estão incumbidos dessas funções. Sentido subjetivo, orgânico, formal. Número 9, certo ou errado? Certo também. Queridos, segundo ponto da nossa aula, a administração pública, conceito, sentido subjetivo e objetivo. Até aqui, tranquilo? Dúvidas? Nada? Matamos então o segundo ponto. Podemos avançar? Posso apagar tudão? Anota aí, agentes públicos. Vamos ao terceiro ponto do nosso encontro. Vamos lá. O ponto agentes públicos é um ponto extenso. A gente começa agora, tá? Mas a gente tem horário para terminar, até porque tem aula daqui a pouco. Termina 12h15, não é isso? Então, finaliza 12h15 e a gente continua a falar desse ponto na próxima aula. Mas vamos começar aqui, temos tempo ainda para falarmos um pouquinho sobre os agentes públicos. Vamos lá? Podemos? Agentes públicos. Mota, o que são os agentes públicos? Bom, a gente há pouco, quando estava falando sobre o tópico relacionado à administração pública, a gente fez uma análise da administração no sentido subjetivo, orgânico, formal, e a gente viu que agente público é, genericamente, uma pessoa que exerce uma função de natureza pública. Função aqui, genericamente, pode ser cargo, pode ser emprego, pode ser função, pode exercer um mandato, depende se existe algum tipo de vínculo dessa natureza. Agora, definir agente público não é uma tarefa muito simples, não. A gente pensa logo no servidor, mas não é só isso. Tanto é verdade que uma das definições mais adotadas em prova para agentes públicos é a definição que está lá na Lei de Improbidade Administrativa, no artigo 2º. É uma definição muito ampla e merece a nossa análise. Vamos lá? Artigo 2º da Lei 8429 de 92. O artigo 2º da Lei 8429 de 92 fala sobre isso. Mota, essa Lei 8429 de 92 é uma lei que eu tenho que começar a estudar agora? Não, calma.
Essa lei é a lei de improbidade administrativa. É assunto dos próximos capítulos. Mas é no artigo 2º desta lei que você observa a existência de um conceito bem interessante para os chamados agentes públicos. O que são, Mota, esses agentes públicos? Ele diz lá o seguinte: agente público é todo aquele que exerce, ainda que sem remuneração ou transitoriamente, por eleição, nomeação, designação, contratação, vou colocar aqui entre parênteses, ou sob qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função naquelas entidades que a lei cita. Então, olha só, vou destacar aqui, isso aqui é um conceito só, mas eu separei, esquematizei. Queridos, definir agente público não é uma tarefa muito simples, mas também não é uma coisa impossível. É tranquilo de você fazer, mas você precisa compreender os pontos. Agentes públicos, segundo a lei de improbidade, é todo aquele que exerce, ainda que sem remuneração ou transitoriamente. Aqui algumas verdades já começam a aparecer. A gente não pode achar que agente público é só o cara remunerado. Não. Tem gente que não é remunerada e que é agente público. A Cíntia confidenciou pra gente que tinha atuado como mesária, que não tinha recebido nada, só ganhou o ticket de refeição e o dia de folga lá que teria direito. Vejam só, a Cíntia não recebeu nada em pecúnia, espécie, para desempenhar aquela atribuição. Sem remuneração ela desempenhou. E mais, estava ali transitoriamente. Ela nem vínculo profissional criou. Sem vínculo empregatício ela fez isso. Mas ela foi agente público naquele momento. Veja que ele diz aqui também, por eleição, nomeação, designação, contratação, sob qualquer outra forma de vínculo ou investidura. Não importa a maneira como o cara está investido, não importa a maneira como ele está vinculado, não importa se ele foi nomeado, designado, contratado, eleito, não importa. Se esse cara está desempenhando mandato, cargo, emprego ou função nessas entidades, esse cara é agente público. Então o conceito de agente público não se restringe a quem recebe ou tem vínculo profissional. Esses também são agentes públicos, mas não só eles. Aquele que sequer tem vínculo profissional com a administração, que está ali transitoriamente e sem remuneração, ele também pode ser um agente público por estar desempenhando uma função de natureza pública. É assim que a gente vai definir agente público. Mota, quem são esses agentes públicos? Ora, a doutrina administrativista, quando define esses agentes públicos, faz uma divisão em várias modalidades. Quais são as modalidades que temos? Depende da doutrina que você adota. A mais clássica de todas, Eli Lopes Meireles. Como é que Eli Lopes Meireles classifica esses agentes públicos? Eli Lopes Meireles nos traz as seguintes categorias. Primeiro, agentes políticos. Segundo, agentes administrativos. Terceiro, agentes honoríficos. Quarto, agentes delegados. E por fim, agentes credenciados. Então nós temos aqui, credenciados, delegados, honoríficos, administrativos e políticos.
Essa classificação aqui é a proposta pelo saudoso professor, que há mais de 20 anos faleceu, mas até hoje é uma grande referência no direito administrativo e vai continuar sendo assim, o grande professor Eli Lopes Meireles. O saudoso mestre Eli Lopes Meireles é quem fez essa divisão de agentes públicos em políticos, administrativos, honoríficos, delegados e credenciados. Essa é a divisão proposta pelo Eli Lopes Meireles. Então eu tenho aqui 5 categorias. Mota, isso é importante para uma prova. Isso é importante para uma prova. Mota, mas eu tenho que saber, tipo assim, as mais importantes. Qual que você destaca? Eu destaquei as mais importantes em preto, tá? Para dar um destaque legal. Me faço entender, não faço? Na prova, meu filho, todas elas são importantes. Vai saber qual que vai cair, né? O cara pode botar na prova uma questão muito tranquila ou ele pode colocar uma questão mais aprofundada. Então, saibamos todos, né? Vamos comentar sobre todos eles aqui. Então, a gente tem aí a divisão feita pelo professor Eli Lopes Meireles. A divisão feita por ele já é uma divisão importante. Meus amigos, não parece, mas o simples fato de colocar isso aqui no quadro já pode fomentar a resolução de uma questão. Ah, Mota, fala sério, o cara vai perguntar quais são as categorias? Pô, imagina, não imagino uma prova de FCC perguntando isso. Eu imagino. Aliás, até trouxe para vocês. Faz um favor, pega a folhinha. Pega a folhinha que eu quero te mostrar uma coisa. Pega a folhinha. Eu quero a questão de número 25. Questão de número 25. O que está escrito no quadro já responde uma questão da FCC. E ó, do ano passado, 2015. Pega o materialzinho de vocês, por favor. Questão de número 25. Faz essa gentileza, por favor. Questão 25, por gentileza, meus amigos. 25. Todo mundo lá? Questão 25. Olha essa. É da FCC de 2015, prova do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Prova de técnico. Olha a questão. Os agentes públicos subdividem-se em 5 espécies ou categorias bem diferenciadas, dentre elas o agente parou. Sabe o que é interessante? Cada doutrinador divide de um jeito. Por exemplo, a Di Pietro, vocês sabem que muita gente aqui já vem de trabalhos anteriores de TRT e que a FCC é a banca dominante. E o CESP aparece aí como outra opção. O CESP, por exemplo, acabou de fazer o TRT da 8ª, né? Foi CESP. E a prova de técnico teve um nível muito bom. Vocês viram a prova? A prova de técnico, eu coloquei a questão da prova de técnico 2016. Acho que é a última questão do material de vocês, se não me engano. Vê se não é, acho que é a última. Eu coloquei, porque é sobre agentes públicos, eu coloquei pra vocês. A gente vai analisar essa questão também posteriormente, tá? Eu coloquei, a prova teve um nível muito bom. E a prova foi feita pelo CESP. Curiosamente, a prova não foi de certo e errado, foi de múltipla escolha. E as opções não eram simples não, cara. Essa prova veio mais difícil que alguma já na lista que eu já tinha visto. Veio uma prova de um nível muito razoável. Então quem faz prova pra técnico, vai achando que a prova vai ser facilitada não. Olha aqui, ó. O que é curioso é que a Di Pietro é muito forte na FCC também, não é só ela, o Eli Lopes também é. Mas a Di Pietro não fala de 5 categorias, ela fala de 4 categorias. Para Di Pietro, a divisão é outra, a gente vai falar disso também. Agentes políticos, particulares em colaboração com o poder público, servidores em sentido amplo e militares. São 4 categorias. Vocês perceberam que no enunciado ele disse se dividem em 5 espécies? Quer dizer, no enunciado ele já te remete ao Eli Lopes. Indiretamente. Ele não citou o Eli Lopes. Isso assim, eu estou considerando as doutrinas clássicas. Claro que tem outras que falam de 5 também, mas eu estou considerando, tipo, Eli, Di Pietro. O Carvalhinho, por exemplo, não fala de 5 categorias. O Carvalhinho não fala de 5, fala de 3. Ele fala de agentes políticos, fala dos servidores em sentido amplo, fala dos particulares colaboradores, mas ele não coloca o militar à parte. Ele coloca dentro da categoria de servidores, ele divide servidores públicos civis e servidores públicos militares. O Carvalhinho tem menos peso na FCC. É mais a Di Pietro do que o Carvalhinho. O Carvalhinho é muito forte na FGV. É porque até agora a FGV não deu as caras em prova de TRT, mas a hora que começar, pelo menos é o que a gente espera que não, né? Pelo menos em princípio. Agora, nas minhas turmas de MP, a gente trabalhou que a FGV é muito forte, Carvalhinho o tempo todo Carvalhinho. Então, as aulas têm que ser adaptadas de acordo com a doutrina que interessa. Então, vejam só. 5 categorias. As 5 estão aqui no quadro. Olha as opções da questão. Letra A, agente investigador. Letra B, agente corporativo. Letra C, agente integral. Letra D, agente supervisor. E letra E, agente delegado. De coração, tu fica até com medo de responder, não fica? Quando a questão é tranquila assim, tu fala, gente, deve ter uma pegadinha que eu não tô vendo aqui no meio, cara. Não tem aqui.
Ainda bem que deve ser pior quando do CESP, que o cara fica traumatizado. E, cara, a resposta seria agente delegado, mas como é CESP, eu vou marcar investigador, porque eu não sei, deve ser pegadinha. Não, cara. Agente o quê? Olha a questão. FCC. Que foi escolhida ontem como prova do TRT Sergipe. Sergipe é 20ª, né? Então, TRT 20. Aqui, ó. Pô, CNMP, tranquila a questão. Tem questão que é mais difícil, mas essa aqui foi tranquila. Então, a resposta da 25 já é a letra E por motivos óbvios. Não precisa nem justificar. Tá aqui no quadro. Agente delegado. Então, a gente vai falar sobre os políticos, administrativos, honoríficos, delegados e credenciados. Meus amigos, até aqui tá todo mundo comigo? Beleza? A gente ainda tem alguns minutinhos. Eu vou começar a falar, mesmo não terminando, já fica material para a próxima aula. A gente já vai trabalhar na próxima aula. Pelo menos o político dá pra gente comentar. Posso começar? Vamos lá. Agentes políticos. Meus queridos, agentes políticos. Político lembra o quê? Tá, que pergunta ingrata, né? Político lembra o quê? Desvio de verba, lembra o quê? Corrupção. Tá, esquece a parte ruim e pensa só na parte boa. Não tem parte boa. Vamos falar de agente administrativo, então. Acabou a aula, né? Queridos, agentes políticos. Político, o cara pensa primeiro. Mota, já sei o que é agente político. Político é o cara que eu voto nele, entendeu? Aí o cara que é eleito pelo voto popular é o agente político, Mota. E se eu disser pra você que nem todo mundo que é agente político é eleito pelo voto popular? É claro que é, Mota, não é não. Você vota para ministro? Não. Ministro é agente político. Ué, mas então não é só o cara que eu voto? Não. Vamos definir melhor isso aqui? Vamos lá, vem comigo. Agentes políticos. Mota, o que são os agentes políticos? São aqueles que se encontram nos altos escalões da estrutura estatal. São aqueles que se encontram nos altos escalões da estrutura estatal. Os primeiros escalões. Que possuem atribuições constitucionais e também prerrogativas especiais. Mota, pode repetir? Com o maior prazer. Eu disse, agentes políticos são aqueles que se encontram nos primeiros escalões, nos altos escalões, esse ponto foi. Eles possuem atribuições de natureza constitucional, atribuições constitucionais e possuem prerrogativas especiais. Prerrogativas próprias, né? Mas especiais. Amigos, é indiscutível. Agente político é uma categoria especial. Isso é indiscutível. No popular, dessa classificação aqui, é o bigode grosso. No popular, é só a galera bigode grosso. Só a galera do tu tá maluco, respeito o moço. É só a galera bigode grosso. Só a galera, ó, do alto escalão. Só a galera que olha assim, ó. Não é a galera que olha assim. É a galera que olha assim. Administrados. Administrados. Sacanagem, tô brincando. Então, queridos, tenho aqui os agentes políticos. Mota, pode dar exemplos? Posso. Presidente da República é agente político, pode colocar aí. Quem quiser anotar, quem não quiser também coloca aí, agentes políticos. Presidente da República é agente político. Os governadores de estado, pode colocar aí, os governadores de estado também são agentes políticos. Governadores de estado também são agentes políticos. Os prefeitos municipais, pode colocar aí também. Os prefeitos municipais também são agentes políticos. Mota. Pô, olha os exemplos que você citou, Mota. Presidente, governadores e prefeitos. Eu tô dizendo, agente político é só o cara em quem a gente vota. Não, cara. Vem cá. Esses chefes do Poder Executivo aí, não têm os seus assistentes diretos, escolhidos a dedo, cada um para uma pasta? São os ministros e os secretários. Vem cá. São eleitos pelo voto popular? Não. Mas têm atribuições constitucionais, prerrogativas especiais e estão nos primeiros escalões? Pode colocar aí. São agentes políticos. Os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais. Eles são agentes políticos também. Mota, só tem no executivo, né? Não. Você pode colocar aí também senadores, vereadores e deputados. Senadores, vereadores e deputados. Ok? Senadores, vereadores, deputados também são agentes políticos.
Mota, eu quero fazer uma pergunta. Eu já imagino a pergunta que você quer me fazer. Você agora não imagina nada. Fala aí, Mota. Tu quer me perguntar se o magistrado é agente político? Peguei aqui, não peguei aqui agora. Afinal, meus amigos, os magistrados são ou não são agentes políticos? Queridos, vamos por partes. Existem duas posições doutrinárias acerca do tema. Primeira posição doutrinária, Eli Lopes Meireles. Agente político não está no alto escalão? Não tem atribuição constitucional? Não tem prerrogativa própria? O magistrado não tem isso tudo? Para o Eli Lopes Meireles, os magistrados são agentes políticos. E não só eles. Para o Eli Lopes Meireles, os membros do Ministério Público também são agentes políticos. Para o Eli Lopes Meireles, os ministros do Tribunal de Contas também são agentes políticos. O Eli Lopes, o leque dele é amplo. Ué, mas por que ele faz isso? Porque o Eli Lopes coloca da seguinte forma: o MP não tem competências constitucionais? Artigo 129. O Tribunal de Contas não tem competências constitucionais? Artigo 71. Para o Eli Lopes é agente político. Cara, a lista de agente político do Eli Lopes é ampla pra caramba. Muito mais ampla que a da de Pietro, já vou falar por quê. Pro Eli Lopes, membro do MP também é agente político. Pro Eli Lopes, até o ministro do Tribunal de Contas é agente político. Já não é o caso de Maria Silvia Zanella de Pietro. Maria Silvia Zanella de Pietro cita as duas correntes e diz o seguinte: é preferível entender que agente político é aquele que cumpre função de natureza política. Meus amigos, função política é legislativo e executivo. Para de Pietro, o magistrado, membro do MP, eles não seriam agentes políticos. Para Maria Silvia Zanella de Pietro, eles não seriam agentes políticos. O curioso, sabe o que é? Que a de Pietro diz assim: preferimos a segunda corrente, que entende que só quem exerce função política seria. Aí, num dos parágrafos subsequentes, ela diz assim: porém, existe atualmente uma tendência de se adotar. Quer dizer, ela diz que prefere uma corrente, aí quando chega no final ela diz assim: poxa, mas é admissível, né, a tal posição. Então assim, a professora de Pietro, ela afirma que não é, mas ela admite a possibilidade de se considerar frente ao cenário que a gente tem hoje. Interessante a posição dela. Ela diz que não é, mas ela respeita a outra opinião, dizendo: olha, não é uma coisa totalmente equivocada. Por quê? Se você pensar em função política como efetivamente exercício de atividade política, é só executivo e legislativo, o magistrado está fora. Mas se você pensa assim, os três poderes exercem a parcela de soberania do Estado, então o magistrado também estaria. Quer dizer, ela respeita essa posição, embora não concorde inicialmente. O problema pra gente não é como discute isso, o problema pra gente é como cai na prova. Sejamos objetivos? Trouxe duas questões para vocês, uma do SESP e uma da FCC, que mostra qual é o posicionamento. Não tô aqui para ficar conjecturando, não tô aqui para ficar discutindo doutrina, não tô na faculdade para ficar desenvolvendo o tema a fundo. Queridos, se eu estivesse dando aula para graduação, a gente abriria o leque, vamos assim, vamos assado, na minha prova, coloque as duas, hein? Queridos, não estou dando aula na graduação neste momento. Ficaria muito feliz se estivesse, mas não estou dando aula neste momento na graduação. Estou dando aula para o pessoal do concurso público. O que interessa pra gente não é a discussão, é como cai na prova. E eu trouxe duas questões para mostrar para vocês. Podem pegar a folhinha, por favor? Não, podem pegar a folhinha, ficou feio. Pega a folhinha, pronto, para dar um clima. Pega a folhinha. Eu quero os meus amigos, por gentileza, na questão número 10 e na questão número 11. Pega a folhinha, vamos lá, hein? Pega a folhinha. Ai, Mota, puxa vida, como é que isso cai na prova? Trouxe duas para você, calma. Vamos lá, pessoal. 10 e 11. Uma do SESP e uma da FCC, para ficar bonito, né? Número 10. No que tange aos agentes públicos, julgue os itens subsequentes. Os magistrados, agentes políticos, foi cirúrgico aqui, né? Ele foi no ponto. Olha a dúvida que a gente fica na hora de responder. Os magistrados, agentes políticos, investidos para o exercício de atribuições constitucionais, têm plena liberdade funcional no desempenho de suas funções, bem como prerrogativas próprias e legislações específicas. Queridos, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a situação do magistrado. Nós tivemos uma decisão do STF em 2002, onde no julgado, o STF disse o seguinte: os magistrados, agentes políticos investidos de atribuições constitucionais,
tem plena liberdade funcional no exercício das suas funções, prerrogativas próprias e legislações específicas. Alguma coisa do que eu falei agora chamou a atenção aí na questão? Essa questão é cópia da posição do Supremo, é cópia do julgado do Supremo acerca do tema. O gabarito preliminar do CESP foi certo. O gabarito definitivo também. Queridos, para o CESP, o magistrado é ou não é agente político? Está escrito aqui. Não sou eu que estou dizendo, está escrito aqui. Eu não estou aqui para dizer posição minha, não estou aqui para dar opinião. É o que o CESP entende nessa questão. Para o CESP, o magistrado é agente político. O CESP adotou a posição do Supremo, o que não é uma novidade, né? Porque o CESP adora jurisprudência, né? Então, para o CESP, o magistrado é agente político. Está aqui a questão para vocês, prova de analista técnico administrativo do Ministério da Saúde, tá? O CESP adotou a posição que se embasa no julgado do Supremo Tribunal Federal. Exatamente, é isso aí. Exatamente. Que, coincidentemente, é a posição do Eli. Exatamente. Ok até aqui? Mota. Mas, pô, na FCC eu ficaria em dúvida, Mota. Bom, eu até entendo que você pudesse ficar na dúvida. Até a prova do CNMP no ano passado. Dá uma olhada na prova do CNMP aí, questão de número 11. Olha só a questão. Prova de 2015 da FCC corresponde à espécie e agente político. 2 pontos. A. Dirigentes de empresas estatais. B. Membros do Conselho Tutelar. C. Membros do Ministério Público. D. Agentes comunitários de saúde. E E. Mesário da Justiça Eleitoral. Na próxima aula a gente vai desenvolver isso aqui, tá? Adivinha qual foi a resposta da FCC para a questão de número 11? A letra C de casa. Talvez uma coincidência, mas a prova era para o CNMP. E a resposta foi membro do Ministério Público. O STF entendeu que o magistrado era agente político. Então, uma outra coincidência da mesma natureza. Meus amigos, a FCC considerou que membro do MP era agente político. Por se membro do MP pro FCC é agente político, se aqui tivesse escrito magistrado ao invés de membro do MP, o raciocínio seria o mesmo, né? Então, tanto a FCC quanto o CESP consideraram, o magistrado, o CESP considerou, e membro do MP, a FCC considerou. 2 questões, são questões relativamente recentes, a da FCC mais ainda, considerando que eles são agente político. Tá joia até aqui? Então, a resposta da questão, pelo menos, foi essa. Esqueci. Mariana, não. Perdão, esqueci seu nome. Maiara. Desculpa, Maiara. Errei as consoantes. Errei. Eu te chamei de Mariana, me perdoa, tá? Mariana é ela. Desculpa. Acho que eu me inverti. Mariana e Maiara. Eu chamei você de Mariana, desculpa. Mas eu não ia te chamar de Maiara. Desculpa, eu inverti. Não ia. Perdão, peço desculpas. Queridos, a Mariana, que não é Mariana, é Maiara, ela disse assim: Mota, o CESP adotou a posição do Supremo, que é a posição do Eli Lopes. Você fez essa frase agora há pouco. Muito cuidado, Maiara, porque nem tudo que o STF decidiu está em consonância com aquilo que o Eli Lopes entende. Posso aprofundar mais um pouquinho? Tá? Eu vou ao pré-sal e já volto. Seguinte, Maiara. Já ouviu falar do nepotismo, não já? Então, o nepotismo fica caracterizado quando você emprega o parente. Mesmo que não exista ou que não existisse lei formal dizendo o nepotismo é proibido, ele já era proibido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, abre aspas. A vedação ao nepotismo não exige edição de lei formal, fecha aspas. Por quê? Porque mesmo lei não dizendo é proibido, ele viola princípio. E princípio é auto-aplicável, não precisa de lei para regulamentar. Então é a posição do Supremo. Beleza. Bom, mesmo não tendo uma lei formal, hoje existe um instrumento muito forte para dizer que o nepotismo é proibido, que é a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que a jurisprudência é uma das fontes do direito administrativo. A fonte primária é a lei, começando no sentido amplo e terminando nos regulamentos executivos. As demais fontes, jurisprudência, doutrina, costumes, são fontes secundárias. Mas no caso da súmula vinculante, ela perde o caráter de secundariedade. E por que ela perde? Porque súmula vinculante, ela tem eficácia erga omnes, equivale à força normativa. O cumprimento é obrigatório. Portanto, ela perde o caráter de secundariedade. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? A súmula vinculante número 13 caracteriza como nepotismo o parentesco até o 3º grau, cônjuge, companheiro, parentes e afins até o 3º grau, para funções de natureza administrativa. É nepotismo. Inclui também designações recíprocas. Eu vou explicar sobre nepotismo nas próximas aulas, fiquem tranquilos, eu só estou fazendo uma análise panorâmica. Pois bem, um prefeito colocou o irmão
como secretário municipal, salvo engano, de obras. É nepotismo? Não é. Não é. Central de pepinos jurídicos do país. Bom dia, do Supremo Tribunal Federal. Tô mandando para você uma matéria sobre um prefeito que nomeou o irmão. Segundo o Supremo Tribunal Federal, não foi considerado nepotismo porque o STF excepciona a função de natureza política. Beleza. O que aconteceu? Após essa decisão, um governador de estado falou: ih, maninho pode? Fechou, hein? Botou o irmão como conselheiro do Tribunal de Contas. Governador, maninho, conselheiro do Tribunal de Contas. Não pode. Central de pepinos jurídicos do país. Boa tarde. É do Supremo, tô mandando uma matéria para você. O Supremo Tribunal Federal analisou o caso de um conselheiro que foi nomeado pelo irmão, que era governador. Se podia ou não podia, porque entrava na regra do nepotismo. Se entrava ou se não entrava, porque o conselheiro não seria agente político. Maiara, se você abrir o livro do Eli Lopes, está escrito que ministros e conselheiros do Tribunal de Contas são agentes políticos. Você sabia que essa não foi a posição do Supremo? Sabe o que o Supremo Tribunal Federal entendeu, minha flor? Disse o seguinte: o Tribunal de Contas não exerce função política. O Tribunal de Contas exerce função administrativa. Se ele exerce função administrativa, como excepcionar o conselheiro como agente político e o irmão governador nomeado? Determinamos a imediata desinvestidura do mesmo, posto que o ato é inválido. Maiara, para o STF, conselheiro do Tribunal de Contas não é agente político, embora seja a posição dele lá. Eu só fiz esse comentário em cima da frase que você falou. Todo mundo percebeu? A gente foi um pouco a fundo, mas só para a gente parametrizar isso aqui. Para o STF, Tribunal de Contas é função administrativa, não é função política. Então, ao que nos parece, para o STF, agente político para no magistrado. É o que parece para a gente. Por quê? Os poderes. Porque o Tribunal de Contas, para ele, não exerce função política, é administrativa, então estaria fora. Para o STF, então, conselheiro não é. Isso coloca em xeque até a figura do ministro, né? O ministro do Tribunal de Contas, que está no mesmo tribunal. E aí não é? Para o Eli Lopes seria. Mas a decisão não foi sobre o ministro, foi sobre o conselheiro. Então, o conselheiro para o STF não seria. Ok, minha flor? Então, se ele perguntar alguma coisa sobre o conselheiro, eu acho que seria plausível você considerar essa posição, afinal é a posição do Supremo. Meus amigos, meus amores, até aqui, tá tranquilo? Tá na hora de papar, né? Meus amigos, obrigado pela companhia, obrigado por passar a manhã comigo aqui, foi um grande prazer. A gente vai estar junto na próxima aula, eu não lembro de cabeça qual é a próxima aula, mas em breve estaremos juntos novamente, ok? Estaremos aí. Galera de casa, obrigado pela companhia, não está aqui fisicamente, mas está com a gente de coração. Galera que não é da turma TRT Brasil, mas que assistiu essa aula com o sinal aberto, obrigado pela companhia. Seja bem-vindo ao Curso Múltiplos e no que precisar, a gente está à disposição. Falou? Forte abraço, fiquem com Deus. Queridos, ótima aula. Tem mais aula de tarde, não tem? Ótimo dia de estudos aí para vocês. A gente se vê na próxima aula. Forte abraço. Valeu, galera.